Nos últimos 35 anos, esse assunto é bem delicado e importante. Nos últimos 35 anos, 78 milhões de pessoas foram infectadas pela AIDS. 35 milhões morreram por conta da doença. Apesar dos números assustadores, novos casos de HIV diminuíram no mundo. Ótimo, né? Mas continuam crescendo aqui no Brasil. E Santa Catarina está entre os 3 estados que mais registram a doença no país. Os dados são do relatório divulgado pela UNAIDS, órgão da Organização das Nações Unidas, a ONU. De acordo com o levantamento, o número de novos casos de AIDS no mundo diminuiu de 2 milhões e 200 mil em 2010 para 2 milhões e 100 mil em 2015. Na América Latina, no entanto, países como Nicarágua, Guatemala, México e Colômbia registraram aumento nos casos. No Brasil, essa elevação foi de 4%. Por aqui, eram 700 mil novos casos em 2010. Em 2015, foram 830 mil, com 15 mil mortes por ano. O país é responsável por 40% dos novos registros de AIDS na América Latina. No ranking nacional divulgado pelo Ministério da Saúde, Santa Catarina é o 3º estado do país em número de casos de AIDS. Por aqui, são 32,2 casos para cada 100 mil habitantes. A prevalência maior é entre a população mais jovem, com idade entre 25 e 34 anos. Essa população detecta como se fosse invulnerável à questão de doenças. Eles geralmente não buscam serviço de saúde nem para a questão de fazer prevenção, quanto na questão do próprio diagnóstico. O infectologista da Vigilância Epidemiológica Estadual, Eduardo Campos, acrescenta ainda outra falsa percepção comum a muitos jovens. Essa população jovem, por não ter vivenciado a história da AIDS, desde o seu começo, com aquelas pessoas sofrendo com a AIDS e morrendo por AIDS, não tendo tratamento à disposição para fazê-lo, né? Não ter essa experiência trouxe um efeito meio que de descanso em relação à gravidade do problema. A gente ganhou muito em qualidade de tratamento, expectativa de vida e qualidade de vida, mas está longe de ser uma doença comum, tranquila de resolver. É uma doença extremamente grave e as pessoas têm que se prevenir, repensando a relação delas, se prevenindo com o uso de camisinha, não negociando preservativo, independente da opção sexual delas.